Damos início agora à última fronteira. Miguel Gonçalves hoje acompanha-nos em direto de Castelo Branco. Miguel, esta semana, bom dia. Começas com uma longa refeição de um buraco negro, estrelas rasgadas e um pulsar numa ana branca. O que é que nos trazes sobre isto? É verdade. Começamos por uma investigação que juntou 3 satélites de raio-x, 2 da NASA e 1 da ESA, que no fundo estiveram a analisar uma gigantesca refeição tomada por um buraco negro. Está no centro de uma galáxia há cerca de 1,8 mil milhões de anos-luz e, por si só, isto não é um evento totalmente original, surpreendente para os astrónomos, porque praticamente desde a década de 90 que já registámos mais de uma dezena, 2 dezenas de fenómenos deste tipo. E então temos um buraco negro que, naquilo que os astrónomos chamam um fenómeno de ruptura de maré, despedaçou autenticamente uma estrela e digeriu-a, e ainda hoje vemos os seus restos. Há 2 características particularmente interessantes nesta descoberta. Em primeiro lugar, é que esta refeição já dura há mais de uma década. E, portanto, os astrónomos, quando observam este tipo de fenómenos, eles são muitíssimo mais rápidos do que autênticos 10 anos de ingestão de material, o que faz prever ou supor que provavelmente seria uma estrela de grande massa que estava a ser digerida por este supermaciço buraco negro. E depois há um outro fenómeno também muito interessante nesta digestão. É que há ali uma espécie de um equilíbrio, chamado tecnicamente um limite de Eddington, um equilíbrio neste tipo de refeições entre a pressão de radiação quente que sai daquela zona do buraco negro, radiação de raio-x muitíssimo quente, uma pressão para fora, e depois a natural força gravítica poderosíssima do buraco negro, e portanto há aqui uma espécie de um equilíbrio de forças. Só que nesta digestão em particular, e ao longo de 10 anos, esse limite foi sendo constantemente superado. Há, portanto, ali um qualquer fenómeno à volta desta digestão que nós ainda não conseguimos compreender perfeitamente. Mas, de qualquer forma, este fenómeno permite-nos dar um outro tipo de pistas, que é, se este tipo de fenómenos de rupturas de marés, se calhar permite explicar porque é que nós, no universo primordial, tivemos então o nascimento, o aparecimento de buracos negros extremamente maciços. Quando eu falo de extremamente maciços, são buracos negros com cerca de 1000 milhões de vezes mais maciços do que o nosso próprio Sol. E antes pensava-se que buracos negros com estas dimensões no universo primitivo, primordial, era capaz de ser difícil de explicar precisamente a sua origem. Bom, pode estar relacionado então com estas extraordinárias digestões. Portanto, a primeira notícia bombástica e energética é deste buraco negro, mas temos uma outra notícia também não menos interessante, que é, imagina tu, nós já estamos quase perto do Carnaval, é aqui uma espécie de uma estrela que se mascarou. Uma anã branca corresponde à fase final da vida de uma estrela, mais ou menos com a massa do nosso Sol, e uma anã branca que se situa num binário, ou seja, é uma anã branca que tem ao seu lado uma estrela da chamada sequência principal, uma estrela adulta. E esta anã branca tem a particularidade de estar mascarada de pulsar. Ora, os astrónomos estão habituados a encontrar pulsares, mas é com outras vidas, pertence à vida de outras estrelas. Quando estrelas de grande massa explodem sob a forma de supernova e depois ficam reduzidas a um núcleo muito denso, e um núcleo esse que, com campos magnéticos fortíssimos, que giram muito rapidamente, parece que emanam pulsações para o universo, através da sua radiação. Portanto, nós estamos habituados a encontrar pulsares, mas associados à parte final da morte da vida de grandes estrelas. Ora, o que os astrónomos encontraram neste binário estelar da constelação de Escorpião foi precisamente uma espécie de uma pulsação, de um pulsar que pode aumentar ou diminuir tanto com um fator de 4 em apenas 30 segundos. Portanto, um autêntico farol que nós conseguimos registar o seu período. Os astrónomos conseguiram encontrar vários tipos de períodos associados a este binário, conhecidos, o período da sua rotação, o período da rotação à volta da estrela uma da outra, e depois um outro período com pulsações bem identificadas, que é quando a matéria de uma estrela cai na superfície da outra estrela. Isso emite também luz, digamos assim. Mas o que é curioso é que
esta anã branca, de alguma forma, de alguma maneira que nós ainda não conseguimos explicar, conseguiu criar um campo magnético fortíssimo à sua volta e age exatamente como se fosse um pulsar. E, portanto, nós chegamos a esta situação curiosa de termos identificado pela primeira vez um pulsar ou algo que se assemelha muito ao comportamento de um pulsar, mas que tem como origem uma estrela anã branca. Portanto, com uma história de vida completamente diferente daquela que nós associávamos precisamente aos pulsares. Miguel, outros temas que nos remetem para a exploração espacial, mas que podem ser bem úteis ao dia-a-dia. E estamos, neste caso, a falar de bebés. Queres explicar-nos? Bebés, é sempre bonito. Esta hora também podemos falar de bebés e da relação dos bebés com a exploração espacial. Olha, tudo começou com as primeiras investigações feitas em fatos espaciais, como podes imaginar, com materiais que já naquela altura eram altamente inovadores, os chamados materiais de mudanças de fase, que é utilizado precisamente nos fatos espaciais, só que houve uma empresa que achou que seria particularmente interessante utilizar este tipo de tecnologia, este tipo de materiais para, enfim, linhas de vestuário. A empresa chama-se Outlast, começou a criar precisamente vários tipos de peças de vestuário, roupa interior, pijamas, utilizando precisamente este tipo de materiais que fazem a regulação da temperatura e conseguem adaptar perfeitamente o corpo humano à temperatura que encontra no exterior. Ora, paralelamente ao trabalho desta empresa, houve uma estudante de mestrado de uma universidade norte-americana que tinha como objetivo criar uma incubadora infantil que custasse apenas $200, ou seja, cerca de 1% do preço de uma incubadora tradicional, para que pudesse ser utilizada em países em vias de desenvolvimento. Essa estudante de mestrado e a sua equipa criaram, de facto, uma incubadora infantil, foram para a Índia, tornou-se um autêntico sucesso, mas depois, quando ela regressou aos Estados Unidos, teve conhecimento desta Outlast e da tecnologia utilizada pela NASA, nestes tecidos de mudança de fase, e então decidiu que talvez fosse interessante, então, ajudar os próprios bebés nas suas primeiras vestimentas. E então criaram uma autêntica linha de roupa com tudo disponível, no fundo, para os primeiros tempos dos bebés. E isto porquê? Curiosamente porque esta estudante de mestrado tinha várias amigas que tinham bebés nessa altura e que diziam que a sua maior preocupação era tentar perceber se o bebê estava bem aconchegado em termos de temperatura, estavam bem quentinhos ou se no verão estavam suficientemente frescos. E então ela utilizou precisamente esta tecnologia de mudanças de fase da NASA, utilizada nos fatos espaciais, para criar uma autêntica linha de apoio à regulação da temperatura dos bebés. E, curiosamente, criou esta empresa também com fins de solidariedade, em que uma pequena percentagem dos lucros desta empresa é utilizada também precisamente para combater a mortalidade infantil e, portanto, é mais um exemplo de como é que uma tecnologia que ou nasceu no espaço ou foi amplamente melhorada com o espaço, permitiu dar melhores condições aqui na Terra. Miguel, há outras ideias para deixarmos, neste caso a sugestão da semana, que inclui ciência, turismo e património. Sim, é aqui o nosso agradecimento e homenagem ao trabalho desenvolvido pelo Ciência Viva, que esta semana anunciou uma parceria com a Fundação Vodafone da criação dos circuitos Ciência Viva, e que são 18 circuitos, 54 percursos e mais de 200 etapas para explorar com a família. Isto é, adquire-se o cartão, um cartão de circuitos de Ciência Viva, com entradas gratuitas para as famílias nos mais de 20 centros de Ciência Viva em Portugal. Mas o que é curioso nesta parceria é que foram criadas parcerias com descontos entre CP, estações, alojamentos turísticos, outro tipo de atrações turísticas e do património, em que com este cartão Ciência Viva permite não só conhecer melhor os vários centros de Ciência Viva em Portugal, em que podemos ir desde grutas até aos confins do universo, e ao mesmo tempo permite planear um passeio turístico e de património com
toda a família, de norte a sul do país. E, portanto, é um projeto muito bem pensado, integrador e que permite valorizar ciência, património, turismo, ajudar as próprias estruturas de turismo local e, portanto, ficam aqui os nossos parabéns ao Centro de Ciência Viva, que felizmente conseguiu sempre ao longo destas décadas contribuir fortemente para uma melhor cultura e divulgação da ciência em Portugal. Miguel Gonçalves, obrigada pela tua presença no Bom Dia. Até para a semana. Obrigado.